dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabe. Eu. O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eu. Chacoalho, 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 chacoalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, 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 chacoalho. E o índio vai falar: jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eu. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. Eu. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa 10ª aula de História. Hoje nós vamos trabalhar na unidade 3, Formação do Povo Brasileiro, Povos Indígenas no Brasil, tá? Então nós vamos começar, na verdade já começamos, com uma abertura muito bonita, né? Sobre a cultura indígena que influencia no nosso dia a dia, principalmente as palavras, né? Indígenas, alimentação e etc. Então, para a gente ter uma ideia, nós vamos aqui começar o que a apostila nos traz de informação, tá? A primeira coisa que ela diz é assim, ó: o Brasil sofre uma influência cultural muito grande dos povos indígenas, dos europeus e dos africanos, tá? Então, esses 3 povos, indígenas, europeus e africanos, eles formam a nossa sociedade brasileira, eles formam a nossa cultura brasileira, tá? Então, para a gente falar sobre alimentação, é preciso entender de onde vem essa alimentação. Então, nós temos aqui, na nossa apostila, ele fala exatamente isso. As plantas nativas da América, como o guaraná, como a mandioca, influenciam a nossa cultura hoje na nossa alimentação. As plantas europeias, né, que vieram da Europa, como a uva, a maçã, também influencia muito na nossa alimentação. Nós comemos isso, é muito comum, principalmente aqui no sul, a uva, né? E as plantas africanas, né, como o quiabo e o café, têm uma influência muito grande, principalmente o café. O Brasil é um dos maiores exportadores de café, ele planta muito café, sabe? E o sul do país é onde tem muita plantação de café, tá bom? Então, esse é uma contribuição, né, que os povos indígenas, europeus e africanos dão à nossa cultura, principalmente na alimentação, mas nós vamos ver outras também, para a nossa evolução enquanto sociedade, ok? Muito bem. Então agora nós vamos lá para a página 80 e 81. Eu quero que vocês acompanhem o vídeo com o material, a sua apostila aberta na página 80 e 81. Nós vamos falar sobre os povos indígenas no Brasil, tá? Então nós vamos ter ali, os povos indígenas são diferentes entre si, eles não são iguais, né? Por isso que cada um tem a sua própria cultura, tá? Cada povo indígena tem a sua cultura, a sua maneira de viver, suas regras, cada povo indígena, tá? A diferença entre os indígenas
está basicamente na pintura corporal. Então, lá na página 80, vocês vão ver dois exemplos de cultura corporal de grupos indígenas diferentes. É como se fosse uma identidade própria deles, tá? E aí, na página 81, vocês vão ver ali as três formas, né, de formatos, na verdade, das aldeias indígenas. Então, você vai ter os círculos, as aldeias em círculos, tá? Você pode olhar que elas são feitas em círculo mesmo. Vocês podem ver as aldeias em forma de tá? E também as aldeias fileiradas, ou seja, em forma de fileiras, ok? E aí também nós vamos ver as moradias dos índios, que nós já conhecemos como ocas, né? Então essas são as casas dos índios, né? E outra influência muito importante é a língua, a linguagem indígena, né? Para nós temos aqui uma influência do tupi, tá? E também temos a influência do macro-G, que são troncos linguísticos, tá? Então, como nós temos a influência indígena na língua, né? O tupi e o macro-G, né? Essa é a grande influência da linguagem indígena que nós incorporamos no nosso dia a dia. Nós temos as palavras derivadas dos indígenas e a gente usa no nosso dia a dia mesmo, como por exemplo o igarapé. O igarapé é um curso d'água amazônico, ocorre muito no Amazonas, tá? E tem como característica pouca profundidade, é como se fosse um rio, mas um rio de pouca profundidade, tá? E ele sempre corre para o interior da mata, ok? E aí nós temos a pipoca, que nós comemos e é muito gostoso, que vem do milho, né? E temos a capivara, que é um animal basicamente brasileiro, né? E os indígenas têm muito respeito pelos animais. Então nós temos que ver que toda essa nossa herança cultural, ela é tão importante, né, para nós nos conhecermos enquanto sociedade, enquanto pessoas inseridas na sociedade, no qual estamos, o Brasil. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre as semelhanças entre os indígenas, tá? Para isso, vocês precisam acompanhar lá na página 84 e 85. Então, vamos lá. Semelhança entre os indígenas. Vocês vão observar que, para os indígenas, as terras, né? São sagradas. Elas são consideradas sagradas, pois é da terra que ele colhe o alimento para se alimentar, né? Então, para eles, a terra é algo muito importante. Tá? Depois eles têm a questão do plantio. O índio tem a noção de que se eles plantam somente por 2 anos, tá? Em um mesmo espaço de terra. Tá? Depois eles trocam de local, tá? Esse plantio, para que a terra possa descansar, né? E aí eles vão prevenir que não se esgote os nutrientes que as plantas precisam para crescer naquele mesmo local, tá? Então isso é muito importante. Existe na nossa sociedade, por isso que o homem branco trouxe para a plantação em grande escala essa forma de plantar. Por 2, 3 anos eles plantam o mesmo produto, trocam de local e naquele outro local eles acabam plantando outros produtos, favorecendo assim que a terra continue mantendo a planta e distribuindo para essas plantas nutrientes para que elas possam crescer saudáveis, ok? E também nós vamos ter o trabalho. E aí é bem interessante. Para o índio, o homem tem um papel de trabalho, né? Ele tem uma função e a mulher também tem outras funções, tá? Então, ambos têm funções diferentes. Então, vamos conhecer um pouquinho. Nós temos ali o homem. A função do homem é caçar, pescar, defender a aldeia, né? E preparar a terra para o plantio. Olha que interessante. É ele que prepara a terra, tá? Mas sabe quem planta? É a mulher. Olha que legal. Então, a mulher tem a função, né, de preparar os alimentos, produzir a farinha que eles comem no dia a dia, que é um alimento para eles, né, que vem da mandioca, né, ou da macaxeira, pode também quem conhece por macaxeira, né, ou aipim,
E aí também é importante que se entenda que a mulher tem a função de plantar e colher. Então, o homem foi lá, preparou a terra, mas é a mulher que planta e a mulher que colhe, tá? E aí também tem a questão delas terem o ofício de confeccionar, né, os objetos, redes e objetos que eles usam no dia a dia. E além disso, elas têm que cuidar das crianças e cuidar da casa, né? Então fica bem claro que a importância de cada segmento desses indígenas tem na sociedade. O do homem tem a sua importância, ele tem as obrigações e as mulheres também, ok? Bom, com essas informações vocês vão fazer a questão 1 e 2 da página 85, tá bom? Então vocês respondam e em seguida continuem o vídeo. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho como é que o índio cuida do seu ambiente, né? Do ambiente onde ele mora, né? Ele respeita muito a floresta, os animais, e por ele respeitar e saber que é da floresta que ele tira o alimento e a moradia dele, é que ele realmente cuida da terra dele, né? Então, por exemplo, os indígenas só retiram da terra, do meio ambiente, o que eles vão usar, né? O que eles vão consumir, né? Como, por exemplo, ele vai cortar uma árvore para ele fazer a canoa e as flechas dele, mas ele vai tirar a quantidade correta, né? Para que ele possa produzir aquela canoa, aquelas flechas, tá? Ele mata animais ou animal para ele comer, ele se alimentar. Ele não mata pelo prazer, né? Então, se ele está com fome, ele vai pescar. Então, ele vai pescar uma quantidade de peixes que ele vai alimentar ele e toda a comunidade dele. Eles vão sair para matar, caçar animais, mas é para ele consumir, tá? E aí também, por exemplo, eles estão com fome, eles vão lá, eles retiram das árvores o fruto que eles sabem que eles vão comer, aquela quantidade, né? Que vai alimentar ele e a família dele. E esse é o grande respeito que os índios têm com a natureza, né? Então, eles plantam para sobreviver, né? Eles cuidam daquele solo para que ele tenha nutrientes suficientes para que as suas plantas todas consigam crescer e dar frutos, né? E além disso, ele cuida dessa natureza, ele cuida da terra, né? Porque é da onde ele mora, é da onde ele tira o seu sustento. Então, essa é a grande diferença do índio ao homem branco, né? Que o homem branco, ele acaba produzindo muito e acaba destruindo a floresta, né? Ao contrário do índio, que preserva a sua floresta. Bom, então hoje trabalhamos da página 78 a 86. Eu gostaria muito que vocês lessem a apostila e realizassem as atividades que foram pedidas entre a página 78 e 86, tá? E em seguida vocês realizem informes. Lembrando, é extremamente importante fazer as atividades do Forms, tá? Eles respondam somente uma vez, ok? E quem ainda não respondeu as questões anteriores de história, por favor, respondam quanto antes, porque logo teremos um novo Forms avaliativo, ok? Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Beijinhos!